Quando a capacidade encontra uma oportunidade, é o que o povo chama de sorte. Eu, como vocês podem ver, né? Super fã, super admirador e respeitador de São Salomão, né? São Salomão também via dessa forma, que sorte é quando alguém que tem muita capacidade encontra uma oportunidade. E esse caso que eu vou contar para vocês é um caso muito interessante. Esse caso eu li num jornal velho quando era menino. E quem já morou na roça, no interior, nas cidades interioranas, que tem aí de 40 para frente, sabe que no passado os comércios não tinham sacola. Toda a mercadoria que você comprava no comércio era embrulhada num jornal. O cara tinha um rolozinho de barbante em cima, pendurado lá em cima na trava. Ele puxava a corda, embrulhava o pacote de açúcar ou de café no jornal e passava o amarrinho em cruz assim, e a pessoa levava para casa. E como na roça a gente não tinha nenhum tipo de meio de comunicação, como eu já falei, nem rádio a gente tinha, tudo era na base dos causos, e a gente adorava ler esses jornais, né? Embora jornal aí que às vezes já tinha um ano já de que ele tinha sido lançado, né? Aí a gente lia assim mesmo, lia tudo que tinha nele, a gente lia. E esse caso, minha mãe comprou na venda lá, não sei se um açúcar ou um café, e veio embrulhado desse jornal. Minha mãe da região era uma das poucas pessoas que sabia ler naquele tempo. Eu era menino, tava aprendendo a ler, tava curioso ali para ler, né? Tava frequentando uma escolinha lá e minha mãe me ensinava, mas a gente meio burro da roça, difícil para aprender a ler, né? É porque a gente comia rapa de panela e demora pra aprender a ler. Aí minha mãe achou esse caso lá e leu, contou pra nós, aí eu li, aí minha avó chegou lá em casa, eu empolgado, tava aprendendo a ler, li o caso pra ela, né? E a gente ficou com esse jornal lá em casa, com esse caso, guardado muito tempo. Sempre chegava uma pessoa, minha mãe, lê o caso aí, filho, pro fulano, aí eu lia. Caso bastante interessante. Se você tolerar nós aí até o fim do caso, quero chamar você para dar um joinha, para se inscrever no nosso canal. E assim você tá indo junto comigo aí por esse ano que tá iniciando agora, né? Hoje é dia 2. Tocando para frente aí a cultura do caos caipira, mostrando aí para os nossos mais jovens como é que era a nossa vida no passado. E para os cinquentões, sessentões, noventões, assim como eu, para frente, quem sabe não consigo interter o seu um pouco, né? Espalhe aí com seus parentes, com seus amigos, principalmente aqueles parentes seus que tem um pé na roça. Eles vão gostar do caos. Que muitos deles viveram esse tempo. Sentado no rabo do fogão a lenha, tomando um cafezinho do bulho, os mais velhos pitando um pito de paia, né? E a gente ouviu os causos caipiras, às vezes algum tenebroso, de assombração, de alma penada, caçada de onça. A gente ia dormir, às vezes até com medo, né, quando era menino. Mas, pois bem, aí esse jornal, que minha mãe achou esse caso, é a seguinte história. Numa pequena cidade do interior tinha um mendigo que andava ali pela cidade, pedinte, né, o estilo de mendigo, barbudo, cabeludo, sujo, um mendigo, como você vê até aí nos dias de hoje, né? A cidade pequena, ele era muito conhecido na cidade. Cada dia ele estava num bairro, num ponto. E ele usava uma placa. Ele tinha uma plaquinha escrito: sou desempregado, sou mendigo, não tenho dinheiro, não tenho emprego, preciso de ajuda, uma esmola por favor. Aquela placa humilhante, aquela placa dilurida, né? Ele sentava numa calçada, ele escorava a plaquinha na parede. Todo lugar que ele tava, para não ficar tendo que conversar, que abordar todo mundo, ele usou essa técnica da placa. Aí dava uma moedinha, outro dava um pedaço de pão, outro dava o almoço, tinha dia que não ganhava nada. Mas um dia ele teve uma ideia. Eu sou mendigo mesmo, não tô fazendo nada, eu vou mudar essa placa. Tá muito humilhante essa placa. Aí ele jogou aquela placa fora e fez uma outra. Sou rico, sou importante, sou bonito, sou inteligente e sou abençoado por Deus. Botou aquela placa do lado lá dele. Primeira pessoa que viu já se assustou, parou, olhou, puxou o assunto com ele, botou uma moeda lá na capanguinha dele.
Aí o segundo, o terceiro, e ele começou a perceber que todo lugar que ele tava com aquela placa, ele tava chamando atenção. Todo mundo que passava olhava, né? E com essa movimentação, com a chamada de atenção dessa nova placa dele, ele começou a ganhar muito dinheiro. Um passava, dava 5 conto, 10 conto, 1 conto, 20 conto, outro dava o almoço, outro dava o lanche, outro dava a janta. Antes ele não ganhava, às vezes, nem para comer, né? Tinha que pegar a comida no lixo. Foi dentro de poucos dias. Ele estava se alimentando bem, já estava corado, né? Já estava com a capanga dele cheia de dinheiro. Ele já estava ganhando ali muito mais do que ele precisava para sobreviver naquela vida de mendigo. Aí é onde é que eu falo para você que o pessoal chama de sorte, né? Salomão fala que a sorte é quando a capacidade encontra a oportunidade. Não foi o que aconteceu com o mendigo? Tinha um grande empresário lá da região, do centrinho dessa cidadinha, que passava pra lá, pra cá, conhecia a placa velha do mendigo, né? Quando ele viu a placa nova com aqueles dizeres, né? Sou rico, sou importante, sou bonito, né? Sou inteligente, sou abençoado por Deus. Aí o empresário começou a observar aquele mendigo, começou a observar que ele tava com a capanga cheia de dinheiro. Aí o empresário parou lá um dia e ofereceu a ele uma oportunidade. Disse que escuta, depois de bater um papo com ele, né? A minha empresa é aquela ali, eu quero levar você pra lá, você quer trabalhar? Lá tem um quartinho com banheiro, você vai morar no quartinho, nós vamos cortar seu cabelo, fazer a barba, comprar uma roupa de vigilante pra você, arrumar seus dentes, ajeitar o seu arrumadinho pra você trabalhar lá. Você vai ser um faz-tudo lá, você vai vigiar lá à noite. O que você puder fazer lá, você faz. E como eu vi que você escreve muito bem, eu vou querer também que você faz os cartazes da minha empresa, que tiver uma promoção, você fazer um cartaz. Eu vi que você é criativo, vou deixar você criar, né, lá o marketing da nossa empresa. Ele foi pra lá e lá na área que ele tava, né, na garajona, na vigilância ali da empresa, ele ajudava todo mundo, ele aconselhava todo mundo. Ele ajudava o motorista a manobrar o caminhão, ajudava a carregar o caminhão, ele ajudava a pessoa que ia levar o almoço lá para as marmitas, ele ajudava a distribuir. Era um cara 100% super inteligente, conversava com todo mundo, comunicava com todo mundo. E as placas que ele começou a fazer para a empresa eram um sucesso. Tinha mercadoria na empresa lá que tinha 10 anos, estava encaixotada lá, que não vendia. Ele ia lá, dava uma olhada, fazia um cartaz sugerindo a compra daquele produto, rapidinho vendia. Fazia outro sugerindo outro, rapidinho vendia. Até a placona da empresa lá, o logotipo da empresa lá, o patrão deixou por conta dele. A ideia dele foi colocada lá no novo outdoor da empresa. E a empresa já era rica e cada vez foi enriquecendo mais, e esse mendigo só crescendo dentro da empresa, só crescendo, só crescendo. Passou para ser chefe, depois subchefe, depois subgerente, depois gerente. E o dono da empresa já ficando mais velho, né? Acabou que ele se tornou sócio da empresa, conseguiu comprar 50% da empresa. Depois ele acabou sendo sócio majoritário, comprou a maioria da empresa. E a empresa só foi crescendo, só foi cada dia crescendo mais. E nisso, os pequenos jornais, as pequenas rádios da cidade, né, da região, começaram a perguntar para ele, né? Todo mundo conhecia ele, todo mundo conhecia a história dele. Aí um dia, dando entrevista numa rádio lá, o homem do rádio perguntou, né? Como é que aconteceu isso? O senhor mudou aquela placa, que era uma placa humilhante, para uma placa com os dizeres novos, dizendo que o senhor era bonito, que o senhor era rico, que o senhor era inteligente, que o senhor era capacitado, que o senhor era abençoado por Deus. Sua vida mudou a partir daquela placa? Ele disse, sim senhor. Eu achei um livro velho no lixo, que não deu para me ler quase nada nele. Mas eu ainda consegui ler uma página que dizia do grande poder da palavra. A palavra tem um grande poder no universo. A palavra ela tem um grande poder
tanto para o bem quanto para o mal. Quando você fala algo de bom, você está falando com a boca de Deus. Quando você fala algo mal, você está falando pela boca do demônio. Por isso que as pessoas ricas, prósperas, bem-sucedidas, inteligentes, geralmente tem uma prosa boa. Quando você vê um caba da prosa ruim, falando besteira, falando asneira, maldizendo das coisas, dizendo que o fulano tem e ele não tem, geralmente essa pessoa é pobre. É igual quando você vê uma pessoa dizer: o dinheiro não traz felicidade. Quem diz isso nunca teve dinheiro e provavelmente nunca terá. Por isso que ele fala isso. Aí eu achei esse livro, tirei essa ideia, botei na placa e deu certo. Aí o repórter do rádio: escuta, mas o senhor acha que só mesmo essa escrita teve essa força? Ele: não, com certeza não. A primeira coisa que você tem que fazer é começar a soltar da sua boca palavras positivas, palavras que faça de você aquilo que você quer, palavras que leva você aonde você quer. Se você quer ter um avião, você vai dizer que está comprando um avião, que está trabalhando para comprar um avião. Se você quer comprar um carro novo, você não tem nem um centavo ainda, mas você vai dizer que está trabalhando, que está planejando, que está juntando, que está almejando a comprar um carro novo. E assim eu fiz. Só que aquelas palavras, elas não têm um grande poder se eu não tiver uma grande ação. Então as palavras têm poder, mas elas têm que ser faladas e entrar nas suas ações do dia a dia. Se você só falar também que é bonito, que é rico, que é inteligente e que é abençoado de Deus, mas não tomar atitude, não ver uma oportunidade que aparece, aí também não vai adiantar. Então as palavras têm muito poder. As palavras têm poder sobre tudo, mas juntamente com as ações. Então eu leio esse caso, né? Minha mãe leu para nós, eu li lá para os vizinhos, para os parentes. Na época a gente não entendia assim, nos mínimos detalhes, como a gente entende hoje, que a gente ainda é bocó, mas aprendeu um pouquinho mais com a vida, né? Então eu gosto muito desse caos. Sempre que eu vejo um jornal escrito, que hoje tem pouco, né? Eu lembro, né? Do vender embrulhando o pacote lá de café, de açúcar no jornal, amarrando aquela cordinha, e a gente ficava curioso para desembrulhar logo, para a gente poder ler o que tinha escrito naquele jornal. Então esse caos, não sei onde aconteceu, se foi no Brasil, se foi fora do Brasil, mas esse jornal que embrulhou esse pacote de açúcar trouxe para mim um grande ensinamento, e eu humildemente, no meu jeito caipira, acabei de passar para você. Se você quiser aproveitar, faça um bom proveito, e que Deus te abençoe sempre e nunca te esqueça do poder da palavra. Se você falar coisas positivas, coisas boas, você está falando pela boca de Deus. Se você viver reclamando, viver lamentando, viver aí ranzinzando, você está falando pela boca do demônio. A escolha é sua, a boca também é sua, a cabeça é sua.